Boa tarde a todos. Bem-vindo à teleconferência de resultado do Grupo Renova Energia, referente ao primeiro trimestre de 2025. Eu sou o Bruno Duarte, analista de RI da companhia. Para aqueles que acompanharão em inglês, por favor escolha idioma clicando no ícone de interpretação no canto inferior da tela. Estão presentes conosco hoje Vitor Hugo da Silva, CFO e DRI, e Ricardo Martins, gerentes de RI e Novos Negócios. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site da companhia, assim como os materiais da divulgação. Iniciaremos com a apresentação e, em seguida, faremos uma sessão de perguntas e respostas. Vale ressaltar que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Renova constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem risco e incertezas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Victor para dar início à apresentação de resultados. Boa tarde a todos. É muito bom estar com todos vocês aqui nessa tarde de sexta-feira. A gente vai passar aqui a agenda, né? A gente vai falar um pouco dos eventos subsequentes da companhia, o processo de reestruturação, destaques operacionais e financeiros, o complexo solar Caetité, contexto do mercado de energia do Brasil, dados de produção de energia e vento e a geração perdida pelo curtailment e os resultados financeiros consolidados da companhia. Começando aqui pelos eventos subsequentes, a gente teve no dia 28 de 4 de 2025 a aprovação pelo Conselho do aumento de capital de 534 milhões de reais, que representou uma emissão de 494 milhões de novas ações ordinárias, ao preço unitário de R$ 1,08. Porém, no dia 13 de maio de 2025, o juiz da segunda vara de falências da recuperação judicial reconheceu a nulidade de operação de conversão de crédito realizada pela companhia, no âmbito de aumento de capital. Mediante conforme informado, essa decisão não é definitiva e, portanto, está sujeita à imposição de recursos. A companhia está avaliando, em conjunto com seus assessores, as medidas legais cabíveis contra a decisão e manterá o mercado informado acerca de quaisquer desdobramento relevante ao assunto. Outro, outro evento subsequente é a questão dos enquadramentos do valor mínimo da ação. Conforme fato relevante no dia 30/4, foi aprovado o grupamento da totalidade das ações da companhia na proporção 2:1, que será realizado até o dia, finalizado no dia 2 de junho de 2025. Aqui eu vou contar um pouquinho do processo de estruturação, né? Ele começou com a assinatura dos aditivos com os credores classe 2. Nessa assinatura, a gente teve um alongamento da dívida, passando de 2031 para 2035. Em fevereiro de 25, a gente teve a extinção da RJ, e em abril, agora, tivemos aumento de capital que foi anulado pelo juiz. Considerando esse efeito do aumento de capital aqui no gráfico à direita, a gente vê a evolução do endividamento da companhia. Na entrada da recuperação judicial, a gente tinha 3.375 milhões de reais de dívida. Tivemos uma redução de 2.443, com um saldo de 945 milhões, aqui considerando aqui o efeito do aumento de capital de 534 milhões. Essa redução expressiva de 72% no endividamento da companhia. Isso é importante porque otimiza o balanço e fortalece a estrutura de capital da companhia, com alongamento significativo das dívidas da companhia. Esse processo de estruturação só está pendente ainda a confirmação do aumento de capital. Olhando os destaques operacionais e financeiros, o primeiro trimestre de 25, a gente fechou com uma geração líquida de 151,8 gigawatt-hora. Quando a gente compara com o ano passado, com o mesmo período, a geração foi de 161,5, uma redução de 6%. Porém, em 2025, ele teve um curtailment muito superior do que o ano passado, de 51,3 versus 13,3%. A receita líquida da companhia nesse trimestre foi de 84 milhões,
uma alta de 97% em relação ao período do ano passado, de 42,6. A margem de energia, o resultado de energia, teve uma piora de 17,6%. A gente fechou o primeiro trimestre de 2025 com 28 milhões e o ano passado 34 milhões. Essa piora no resultado de energia é devido ao curtailment, que foi muito mais severo do que o ano anterior, obrigando a companhia a comprar energia no mercado para honrar os seus contratos do ACL. O EBITDA ajustado, já retirando o efeito do curtailment, no primeiro trimestre de 25 a gente fechou com 26,1 milhões e no ano passado foi 18,4 milhões, uma alta de 42%. Indo para o prejuízo líquido, teve uma melhora em relação ao ano passado, uma pequena melhora em relação ao ano passado. A gente fechou o ano passado com 62 milhões de reais e esse ano 57,5 milhões. Aqui, o que mais afetou o prejuízo da companhia foi a questão do curtailment e a alta do CDI. O caixa da companhia fechou esse trimestre com 101 milhões de reais. E aqui passando para o complexo solar Caetité, né? O complexo solar foi concluído agora no final de abril, né? No último mês, no último dia de abril, dia 30 de abril, a gente concluiu a obra. Agora só está esperando a conexão da Coelba para a gente começar a injetar energia no mercado, para o mercado. Indo aqui no contexto do mercado de energia do Brasil, a gente tem uma evolução aqui no consumo de energia de 2,1%, saindo de 141 mil gigawatt-hora para 144 mil gigawatt-hora. Tem um crescimento aqui no residencial, devido às altas temperaturas, e um impacto significativo aqui na indústria, teve um aumento de 2,5%. Os demais consumidores mantiveram praticamente estável em relação ao ano passado. Indo para o gráfico do lado aqui do PLD médio mensal, a gente vê que o ano passado a gente trabalhou sempre no piso, que era 61,1 reais por megawatt-hora. Nesse ano, o Nordeste também estava trabalhando sempre próximo do piso, e o Sudeste teve um aumento significativo, principalmente em março, fechando o mês com 327,3 reais por megawatt-hora. Tive um crescimento grande aqui no preço do Sudeste. Isso é devido à falta de chuva aqui na região Sudeste. E no Nordeste, como tem uma abundância de energia renovável e energia do norte, a gente manteve o preço no PLD mínimo. Olhando dados de produção de energia de vento, né, a frequência de vento por metros segundos e a duração, a gente vê que esse ano, em 2025, a concentração do vento está no lado direito da curva de potência. Então, a gente estaria disponível para gerar mais energia do que o ano anterior. E o ano passado, a gente teve uma concentração maior nos ventos baixos, que impacta diretamente a nossa geração. Indo para performance de ventos, metros por segundo, tipo, a gente comparar o primeiro trimestre de 2024 contra o primeiro trimestre de 2025, a gente viu um aumento significativo no mês de fevereiro. No fevereiro de 2024 foi 7 metros por segundo em média, e agora em 2025 foi 10,3 metros por segundo. Quando a gente compara esse vento verificado versus a certificada, no ano passado foi abaixo da garantia certificada de vento, foi 12,9, e agora em 2025 foi superior à nossa certificação da P50 em 7,7%. Indo aqui para a geração perdida por curtailment mensal, a gente vê que o trimestre do ano passado a gente teve uma perda de curtailment de 24,8 gigawatt-hora. Aqui na esquerda. Quando a gente vai para a direita, na última parte pontilhada do gráfico, a gente vê a perda de 2025, foi muito superior, 160 gigawatt-hora. Se a gente somar os dois efeitos, a geração líquida, que é 151,8, mais o curtailment, 160,1, a gente vai ver que teve uma melhora na performance do parque de 50% em relação ao ano passado. E aqui embaixo, no gráfico inferior, a gente vê a evolução do curtailment por razões, né? Então, o maior impacto aqui no curtailment nesse trimestre, de 108,8, foi disponibilidade externa. E depois confiabilidade elétrica e razão energética. Disponibilidade externa é passível de reembolso hoje pela legislação vigente da ANEEL.
Então, desses 160, 70% seria reembolsado pela ANEEL. Indo para a receita líquida, a gente teve um aumento de 97% em relação ao ano passado, né? O ano passado a gente fechou esse primeiro trimestre com 42,6 milhões de reais, uma alta de 41,5 milhões de reais, fechando agora 84,1 em 2025. Quando a gente vai para o EBITDA contábil, sem nenhum ajuste, o ano passado a gente teve um EBITDA negativo em 7 milhões e esse ano o EBITDA foi positivo em 19 milhões. Tirando o efeito do curtailment e MTM da conta, e teria um EBITDA ajustado para 2024 em 18,4 e para esse ano 26,1, uma melhora de 7,8 milhões de reais. Indo para o prejuízo do ano passado, no primeiro trimestre do ano passado foi de 61,9 milhões e nesse primeiro trimestre foi de 57,5. Aqui, como comentei logo no início da apresentação, os principais efeitos foi o aumento do CDI e o curtailment. Senão a gente teria um resultado muito melhor que o ano passado. Olhando o fluxo de caixa da companhia, a gente fechou o ano com 144 milhões de reais, e tem uma geração operacional de 9 milhões, teve pagamento de PRJ classe 2 e classe 3 em 45,2 milhões de reais e investimento em manutenção do parque de 6,9 milhões de reais, fechando o trimestre com 101 milhões de reais no caixa da companhia. Aqui encerro a apresentação. Agora a gente passa por perguntas e respostas. Obrigado, Vitor. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat de Q&A localizado na tela. Nós temos aqui, Vitor, três perguntas relativas a baterias do senhor Alberto José Manuel. A primeira pergunta é se as baterias poderiam ajudar nas perdas de curtailment. Alberto, obrigado pelas perguntas, né? A bateria sim poderia ajudar, né, nas perdas de curtailment, porém o custo da bateria ainda é muito elevado, não sendo viável para a gente implementar no parque ou em qualquer parque aqui no Brasil. Ainda os custos estão muito elevados, ainda não fecha a conta, mesmo com esse curtailment alto, ainda não fecha a conta da compra da bateria para a gente conseguir, no momento que a rede não está disponível, a gente armazenar essa energia na bateria e injetar no momento que a rede está disponível. Tá? A gente está olhando isso, a gente está sempre buscando alternativas para mitigar o curtailment, a gente faz análise em relação à bateria, mas ainda está muito caro. Então a gente não consegue fazer, hoje não fecha a conta de comprar bateria para resolver a questão do curtailment. Obrigado, Vitor. Você já respondeu as três partes da pergunta do senhor José Alberto. A outra pergunta é do senhor Leandro Aguiar. Ele está querendo saber o que a empresa está estudando para minimizar os impactos de curtailment, Vitor. Como eu mencionei na pergunta do Alberto, né, e aqui na pergunta do Leandro, a companhia vem estudando as alternativas, né? A bateria, a gente estuda aqui, se o preço da bateria vier um preço mais competitivo, seria também uma solução para o curtailment. Mas hoje, todas as alternativas que a gente tem estudado não são viáveis na questão financeira. Tá? O que a gente tem trabalhado muito forte é institucionalmente com a ANEEL e com o Ministério de Minas e Energia, junto com a Beólica, em relação ao curtailment. O curtailment não afeta só a Renova, afeta todas as empresas de geração renovável no Nordeste. Se olhar o impacto na energia solar renovável no Nordeste, é pior do que da eólica. A maioria dos curtailments da Renova ocorre durante o dia. E o nosso parque tem uma geração maior noturna. Então, acaba minimizando o impacto do curtailment para a companhia. Mas em fevereiro teve uma queda de uma linha Xingu, o bipolo Xingu, que acabou impactando fortemente a Renova. Então, a gente teve uma restrição de curtailment em fevereiro de 75%. Nos outros meses, a gente vem mais ou menos em linha com o ano passado. Então, teve um efeito atípico em fevereiro que piorou a questão do curtailment. Obrigado, Vitor. E respondendo à pergunta do Tiago Viegas, as linhas de transmissão que estão sendo construídas e que estão terminando a construção, elas ajudariam no escoamento de energia da Renova?
Toda a linha construída que entrar em operação, que conecta o supermercado Nordeste com o supermercado Sudeste, ajuda a Renova e todos os geradores que estão localizados no Nordeste, minimizando o curtailment. Então, toda a linha que entra está melhorando a questão do curtailment para a Renova e para as outras companhias que estão localizadas no Nordeste. Obrigado, Vitor. O senhor Júlio César também está perguntando sobre o que a companhia está fazendo em relação ao curtailment, você já respondeu. Temos a pergunta aqui do Daniel, senhor Daniel Boeira. O complexo solar Caetité entrará em exercício quando? E qual a receita estimada mensal? O Complexo Solar Caetité está entrando em operação esse mês de maio. Está concluída a obra, não tem nada pendente, está entrando em operação esse mês. A companhia não dá guidance de receita. Quando a gente tiver realizado, a gente vai informar nos nossos resultados, tá? É um complexo pequeno de 4,8 megapico, então não é uma receita também significativa para a companhia, mas é importante para o negócio da Renova. Obrigado, Vitor. Outra pergunta vem do senhor Hugo Bergner. Existe algum planejamento de tornar o Parque Alto Sertão em um parque híbrido com exposição à energia solar? É muito boa essa pergunta, Hugo. A gente tem a possibilidade de construir o associado no nosso parque eólico no Alto Sertão, porém, com o nível de curtailment que tem hoje, fica praticamente inviável construir um parque solar lá em Alto Sertão 3. Com a melhora do curtailment, a gente tem sim a disponibilidade de construir um parque híbrido. A gente aproveitaria toda a infraestrutura construída no Alto Sertão, então dá uma redução grande, significativa nos custos. Então, praticamente, eu teria que comprar as placas solares, e aí aproveitaria toda a nossa conexão, subestação, linha de transmissão que está construída no nosso parque. E tem um outro ponto importante que é o compartilhamento da MUST que tem no Alto Sertão. Então não teria uma MUST adicional. Eu dividiria a MUST presente no Alto Sertão com esse parque. Mas para isso tem que melhorar a questão do curtailment, para a gente conseguir ter a disponibilidade de financiamento e contratos que a gente consiga pôr o parque em pé. Obrigado, Vitor. Mais uma pergunta vindo do senhor Júlio César Dias. Como os investidores podem ter acesso a mais detalhes da ordem judicial que reverteu a emissão de novas ações? As ações estão públicas lá no andamento do processo, né? Então, os acionistas, investidores podem acessar no processo da recuperação judicial da companhia. Obrigado, Vitor. A gente tem mais algumas perguntas sobre linhas de transmissão, como ajudariam no escoamento da energia da Renova. Você já respondeu bem? Por enquanto não temos mais perguntas, vamos esperar mais uns minutos aí antes de terminar o nosso call de resultados. Vitor, não temos mais perguntas, então está dado encerrado nosso call de resultados do primeiro TRI de 2025. Muito obrigado a todos os participantes.